Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou com saudades, parece que faz 1000 anos que eu não vejo vocês. Esse vídeo eu tô gravando para falar sobre o livro que eu pedi para que vocês lessem, Max e os Felinos, do escritor Moacir Scliar. Eu preciso que vocês façam para mim um trabalho sobre esse livro. As orientações para o trabalho vão ficar na descrição do vídeo e lá no Moodle. Qualquer dúvida, me procurem, por favor, tá bom? Então eu pedi para que vocês lessem esse livro aqui. E eu vou comentar um pouco sobre a história e algumas coisas que eu quero que vocês repensem ou até voltem pro livro para pensar um pouquinho melhor, tá? Então, o Max e os Felinos vai contar a história desse rapaz que se chama Max, desde o nascimento dele, né? Vai mencionar desde quando ele nasceu, onde ele nasceu, os pais, até a morte. Então, é um livro que vai contar a vida do Max. Nesse livro, a gente vai ter 3 capítulos. O primeiro capítulo se chama O Tigre sobre o Armário. Nesse primeiro capítulo, é muito legal a frase de abertura. O capítulo começa com essa frase aqui, ó. Envolvido com felinos, Max sempre esteve, de um modo ou de outro. Então, a primeira frase do capítulo, ela já dá uma dica legal pra gente. Que o Max, ele vai se envolver com felinos ao longo de toda a vida. Mas será que esses felinos são os animais mesmo? Ou será que são metáforas para outras coisas? Então é o que eu quero que vocês pensem. O que será que os felinos representam na obra? Nesse primeiro capítulo, que vai falar do tigre sobre o armário, nós vamos descobrir quando que o Max nasce. Então o Max nasce em 1912. O movimento nazista, ele se dá na Alemanha na década de 20. Então o plano de fundo histórico é muito importante aqui nesse livro. Então pensem nisso também para fazer o trabalho, para compreender o que está acontecendo na Alemanha, onde Max nasce, nesse período. Max nasce em Berlim, que é a capital da Alemanha. Então, quando a gente junta a época que ele nasceu com o local, a gente já vai levantar algumas hipóteses sobre o que o Max vai passar ao longo da vida dele nesse local. No primeiro capítulo da obra, a gente também vai conhecer os personagens básicos do início da vida do Max. Então a gente vai conhecer o Hans, que é o pai do Max. O Hans é um paleteiro, ou seja, ele empalha animais, ele faz casacos de pele, ele tem uma loja disso. Isso vai ser muito legal porque é isso que justifica esse tigre em cima do armário, do qual o Max tem tanto medo desde criança. Depois, com o tempo, esse medo vai se transformando, mas o Max fica apavorado com esse tigre empalhado que o pai dele tem. Então, cabe a gente pensar, o que será que o tigre representa? O pai do Max era um homem muito bruto, muito autoritário, e ele exercia uma influência muito pesada sobre o filho. A relação dos dois não era muito legal. Então, talvez esse tigre aí já represente essa força do pai sobre ele, esse aspecto negativo que o pai tinha na vida do Max. A gente conhece também a mãe do Max, a dona Erna, e nós vamos perceber que a mãe do Max é o oposto do pai. Então a mãe é muito sensível, é uma mulher muito que sofre muito com esse marido também, então que é bem diferente dele. Nós vamos conhecer na loja do pai do Max a mulher com a qual o Max se envolve, que é a Frida. A Frida é uma empregada, ela trabalha ali pro pai do Max, e vocês viram na obra que ela vai se envolver com o Max e vai pegar um dos casacos de pele que tem ali, e isso vai gerar uma confusão. Outro personagem interessante da primeira parte do livro é o professor Kunz. Esse professor, o Max vai conhecê-lo na universidade, então já é quando o Max está um pouquinho mais velho. E é um professor que vai fazer algumas pesquisas sobre psicologia animal. Esse professor, ele pesquisa gatos em situação de conflito. Então, olha, mais felinos na vida do Max, percebem? Não é só o tigre. Então, tem o tigre que o Max tem medo e tem esses gatos que o professor pesquisa. Nós vamos conhecer também na universidade, né, o Harold, que é o amigo do Max. O Harold, ele vai ser um personagem muito interessante porque ele vai desenvolver alguns problemas psicológicos devido à pressão desse movimento nazista no período. Então, a gente percebe que o Harold ele vai enlouquecer em determinado momento da obra. Tamanha era a pressão que ele sofria naquele contexto. Outro personagem que nós vamos conhecer no primeiro capítulo é o Sr. Ettore.
Esse senhor Heitor, ele é o capitão de um navio. Então o Max, depois que se envolve com a Frida, que vai se tornar uma mulher casada, o Max vai ter alguns problemas e vai precisar fugir da Alemanha. E ele foge no navio desse senhor Heitor. No entanto, esse navio, ele vai naufragar. E o livro dá a entender que o capitão sabia disso, que na verdade é um naufrágio proposital, porque ele quer receber um seguro. Então é um naufrágio criminoso. Quando esse navio naufraga, o Max ele vai parar num bote, num escaler. Nesse escaler, o Max se depara com um jaguar. Então, como o navio transportava animais, no naufrágio, parece que o Max vai parar no escaler junto com esse jaguar. E é aí que o capítulo termina, quando o Max percebe que ele tá num escaler no meio do mar junto com um jaguar, junto com um animal feroz. É muito legal a gente perceber que o primeiro capítulo da obra vai apresentar os principais personagens e o início da vida do Max. Então, da infância dele até a juventude, até o momento que ele tem que sair da Alemanha. O que eu quero que vocês percebam aí? O Tigre sobre o Armário, então, é um capítulo que mostra a relação do Max com as suas primeiras influências e com as suas primeiras experiências. Então, a relação com os pais, a relação com o primeiro amigo, a primeira relação sexual e o primeiro momento que ele se depara com um grande conflito, com um grande desafio, que vai ser esse naufrágio e esse momento que ele vai parar no escaler, certo?